Vamos dar uma olhada num vídeo sobre um feedback? O que tu acha? A feedbacks. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver um feedback, né, gravado e poder reagir sobre ele. Vamos lá. Boa, bora lá então. Bem, deixa eu te dar um feedback o mais direto que eu posso, tá? Quando nós sentamos aqui na mesma sala, na mesma mesa, né, e nós definimos o escopo da função, uma das coisas que eu passei para ti, além das responsabilidades, era que nós precisava ter disponibilidade. Que uma das obrigatoriedades da vaga era que a gente pudesse ter uma pessoa muito dedicada a essa função. Então, teria que ser uma prioridade na vida, nesse momento, né? Que o trabalho, que essa função teria que ser prioridade. Né? Colocamos que ia ser necessário ficar um pouco mais nas terças, às vezes durante a semana, às vezes no sábado, às vezes é necessário para o domingo. Então, o objetivo é que nós conseguíssemos performar aos clientes. Se a tua performance não chegasse no cliente, eu não podia ir lá interferir, fazer o teu trabalho, porque você não estava ali para fazer. Então, eu entendo que as coisas podem mudar, que as coisas podem alterar, mas o escopo da vaga, ele não alterou, né? E eu não posso adaptar a realidade da empresa, adaptar a empresa à tua realidade. Eu preciso que você se adapte a ela, porque isso nós combinamos inicialmente. Então, se você não conseguir fazer isso, a gente conversa aqui, se alinha, e não tem problema, segue a tua caminhada, segue o teu caminho, mas se tu permanecer, né? Assim, ó, você não é obrigado a ficar, mas se você ficar, você é obrigado a cumprir aquilo que a gente combinou, né? E eu preciso que alguém que esteja 100% disponível, né, para atender o nosso cliente, para performar o nosso cliente, porque ele não tem culpa, né, de uma possível contratação não alinhada, tá bom? Por isso que eu peço que tu me ajude, né, que a gente sente aqui e define isso aqui hoje, aqui, a partir daqui para frente, a gente possa estar alinhado no mesmo propósito, tá bom? Agora quero te ouvir. Boa! Olha Boa. só, muito legal. Tem bastante coisa pra gente falar aqui, hein, Juan? Sim, Que, vou começar pelo que eu entendi que foi positivo aqui, tá? Tem lições para tirar de qualquer situação. Eu acho que, primeiro, ele começou a conversa falando que ia ser um feedback. Acho que isso é legal. Seta o tom da conversa e falou: ó, vou te dar um feedback. Então, não fica aquela conversa que a pessoa não sabe o que está acontecendo. sim, exato. Boa. Esse ponto aí achei interessante. A mensagem clara, a mensagem clara dos pontos, né? Tipo, ó, aqui a gente vai conversar sobre disponibilidade, sobre a atuação, que era algo claro na vaga e para essa posição existe essa necessidade porque o cliente é diretamente impactado. Então, assim, a mensagem a ser transmitida foi transmitida. Isso aí eu achei interessante também. Por isso, acho que ele deixou bem claro qual era a expectativa, o que não estava acontecendo, né? Que era o trabalho no final de semana. E, enfim, levou o feedback até o final, deixou a mensagem, né? É claro que parece que isso é mais um exercício, né? Tipo uma encenação que a pessoa está fazendo ali. Até vamos colocar o arroba ali depois, para a gente Sim. trocar uma ideia, de repente. O que seria importante aqui, quais são meus comentários aqui que eu faria diferente, por exemplo, não que está certo nem que está errado. Eu acho que é o primeiro que eu gostaria de ouvir a pessoa. Acho que é o primeiro ponto, né? Acho que falaria que, ó, você dá um feedback, mas eu quero te ouvir antes. Hum. E de que você não veio, não pôde vir trabalhar na sexta-feira, no final de semana. O que aconteceu? Alguma coisa não ficou clara e tentaria ouvir da pessoa que ela traria, até para gerar um aporte também, entender como a pessoa está se sentindo, o que ela traz de justificativo. O que você acha? Boa, total, sim. E como tu comentou ali, parece uma encenação, né? Talvez esteja até treinando, mas deu pra sentir assim um certo um desconforto, um pouco de nervosismo. E aí, se for um exercício de treinamento, mandou bem exato, né? Tá treinando para na hora de fazer, mas se for uma situação real, aqui eu iria por esse caminho assim de treinar mais umas vezes, já chegar é, com a fala que tá muito bem, né? Mas só deixar um pouco mais natural ali para ser realmente uma conversa. E não aconteceu ali a resposta, né? Mas para uma situação dessa eu já viria preparado com algumas possíveis respostas, reações que a pessoa poderia ter para poder ter ali uma resposta na hora, poder controlar a situação de um extremo ao outro, né? Se não tiver nenhuma reação ou se tiver uma reação muito extrema, assim, que tu faria nesse momento? A pessoa que está recebendo feedback, ela poderia ficar mais reativa, discordar que tinha isso combinado, falar que ela não sabia que ela tinha ficado. Então,
acho que reunir essas informações antes, né, seria importante para estar preparado no momento do feedback. Agora, você falou do negócio, né, que ele transpareceu ali um pouco de nervosismo, desconforto. E, cara, feedback de comportamento é sempre mais difícil, é desconfortável mesmo. Às vezes, até se você tá desconfortável, eu falo, ó, preciso de dar um feedback, eu tô super desconfortável. Já se abre ali, já pode ser importante, né? Às vezes a gente fica pensando que o líder precisa estar lá, firme, forte, incisivo, mas às vezes você está desconfortável e tem que passar a mensagem de qualquer jeito. É mais válido você assumir a vulnerabilidade ali, né? Transparecer para a pessoa, estou desconfortável, vou ter que te falar isso, né? E continuar, de repente, isso até alivia um pouco essa necessidade que a pessoa tem de não preciso parecer certo, que estável, assertivo. Como vocês sabem, acho que acaba ficando mais relaxado também, uma conversa mais fluida. Sim, sim. E esse momento ele não se prepara só ali na hora, né? Conforme tu vai construindo. Pareceu ser um contrato um pouco menor, então talvez, né? Vamos pensar que ainda não tivesse tempo de ter construído uma relação de confiança, mas assim, quando desde a primeira conversa tu começa a construir isso, toda conversa difícil, pelo menos essa barreira tu acaba conseguindo superar, né? Já abriu, vocês já conversaram sobre outras coisas difíceis, ou vocês já conversaram sobre outros assuntos um pouco mais complexos ou complicados, ou vocês já conversaram do tipo, quando eu tiver um feedback difícil para ti, como que eu posso trazer? E aí, se já abriram esse caminho, chega o momento de usar e aí a porta já vai estar aberta. Agora, quando precisa construir tudo no mesmo feedback, tipo, preparar um ambiente, dar o feedback difícil, lidar com a decisão, fica tudo para a mesma hora, aí talvez seja a receita para criar um momento realmente difícil para você mesmo, né? E o momento difícil, beleza, ele passa, mas o pior é a mensagem não ficar clara, você criar ali uma situação de conflito onde não necessariamente precisaria, de repente você vai precisar, né, tomar uma decisão mais difícil até sobre o próprio colaborador aí, de desligamento, e não precisava chegar nesse ponto, né? Essa conversa conseguisse acontecer de uma forma mais fluida. Sim. É claro que tem N outras questões, né? Tipo, como será que era esse contrato? Né? Se estava tudo alinhado mesmo, né? Mas enfim, aqui vamos partir do princípio que estava tudo certo, tudo alinhado, e a pessoa ali que estava recebendo feedback realmente, né, não estava cumprindo com aquela expectativa, com aquele combinado. Exato. Talvez o que mais chama a atenção ali é o conteúdo da mensagem, né, que está sendo passada, algo super delicado, né, sobre o sobreaviso, trabalhar fora do horário, um plantão e tal, mas é interessante a gente olhar pela perspectiva de que isso é um dos requisitos, um dos acordos, como tu comentou aí, para a vaga, né, mas acho que foi um ponto que chamou bastante a atenção, né, desse vídeo, tipo, nossa, tá falando de um tema super delicado, super difícil, qual que vai ser a opinião dele, todo mundo tem que trabalhar fora do horário e tal. Não, a gente está falando ali de uma característica daquela situação, né, daquele job. Exato. Como eu falei no início, né, não é comum, aliás, eu acho que eu nunca reagi ao feedback real, nunca vi um feedback real, né, Gravado. Isso acontece num ambiente super privado, né, entre líder e liderado. Então, ter a chance assim, de avaliar, de ver é super interessante. Quem quiser treinar algum feedback, gravar e mandar aqui pra a gente reage. Vai ser bem legal, inclusive. Boa, boa. E vamos fazer a menção ali à página também, né? A nosso amigo que tá dando aí esse feedback, foi bem legal, parabéns. E se a gente quiser trocar uma ideia aí também, a gente tá à disposição. Bom demais, muito legal. Parabéns aí. Feedback muito bem dado. Parabéns.